nesse vídeo aí. Um grande prazer ter você comigo aí. Primeiramente, aí, se inscreva, tá, pessoal, que tá no canal aí. Deixa o like aí, o joinha, beleza? Agradeço demais vocês por isso. Olha, o objetivo aqui desses encontros é a gente falar sobre uma disciplina fundamental no concurso público, que é direito administrativo. Tratar de uma forma descomplicada, mas não de uma forma rasa, de uma forma profunda, conteúdo, indo direto no que cai, tá? O objetivo sempre é você gabaritar, pessoal. É sucesso mesmo, entendeu? Que não é coach falso, não, entendeu? Nem, a ideia mesmo é a gente trabalhar com conteúdo correto, profundo, para que você possa acertar as questões nos concursos públicos, beleza? Vamos lá, o que a gente vai trabalhar hoje aqui no poder de polícia, que é o nosso tema. O tema que hoje é um tema fundamental em prova, que é poder de polícia. Vamos ver aqui o que a gente vai falar hoje, ó. Eu fiz aqui um esqueminha, vamos lá. A gente vai tratar ideias centrais para o concurso poder de polícia, né? O que a gente vai estudar? Vamos lá. Conceito de poderes administrativos, porque o poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, a gente vai falar sobre isso. O que é o poder de polícia? A gente vai falar classificação do poder de polícia, ciclo do poder de polícia, fundamentos e limites do poder de polícia. Calma, não surta, não chama o SAMU, não passe mal, não tem que ligar para o seu psiquiatra agora não, tá? Nem para o seu psicólogo, nem para o seu terapeuta não. Vamos lá. Atributos do poder de polícia e delegação do poder de polícia. Beleza? É isso que a gente vai tratar. Então, tocando o barco aí, vamos embora, corta o cafezinho, vamos lá. Primeira coisa é o conceito de poderes administrativos. Vamos lá. Qual que é o conceito? O que são poderes administrativos? São prerrogativas instrumentais conferidas aos agentes públicos para que, no desempenho de suas atividades, alcance o interesse público. Tem diversas espécies: regulamentar, disciplinar, hierárquico e o de polícia. Voltando aqui, vamos lá. Então, esse é um primeiro conceito. Quando a gente fala poder administrativo, o que a gente está falando? A gente está falando de prerrogativas que a legislação estabelece, confere aos agentes públicos para que, no exercício de suas funções, possa alcançar o quê? O interesse público. Beleza? Então, são prerrogativas que a lei concede aos agentes públicos, à administração pública, porque os agentes representam a administração, né? Teoria do órgão, IERC. Então, são poderes que a legislação concede aos agentes públicos para que possam atender o interesse público. Beleza? Então, são prerrogativas de direito público. Dentro desses poderes administrativos, a gente tem vários. Regulamentar, a gente tem o hierárquico, a gente tem o disciplinar e a gente tem o mais importante, mais cobrado em certames, que é o poder de polícia, que a gente vai falar hoje, tá? Vamos lá, então, aqui. Seguindo aqui o material. Vamos lá. Então, seguindo poder de polícia, que é uma espécie de poder administrativo. O que o poder de polícia compreende? A prerrogativa reconhecida à administração pública para restringir, condicionar com fundamento na lei o exercício de direitos, regulando na prática a abstenção de atos, com o fito, né, o objetivo de atender o interesse público. Então, vamos lá. Toma muito cuidado. Isso aqui é um conceito muito, muito, muito importante, ó. Então, quando a gente fala poder de polícia, a gente está falando de uma prerrogativa que foi dada à administração pública para restringir, condicionar, estabelecer limites a direitos e interesses, objetivando o quê? Objetivando o interesse público, ok? Então, assim, por exemplo, a gente tem várias profissões que são regulamentadas por lei. É basicamente assim: se uma profissão não for regulamentada, a gente pode exercê-la. Mas quando a gente tem uma regulamentação por lei, somente aquelas pessoas que cumprem os requisitos da lei podem exercer aquela profissão e dentro dos limites que a lei estabeleceu. Você pega qualquer profissão,
medicina, odontologia, né? Por exemplo, farmácia, de advogado, todos o quê? Você tem uma lei que regulamenta quem pode exercer aquela profissão, por exemplo, tem que ter formado uma faculdade reconhecida pelo MEC. Além disso, tem os limites que aqueles profissionais eles têm que obedecer na hora de exercer aquela profissão, ok? Então, ou seja, então o Estado, ele regulamenta atividades, por exemplo, o Estado regulamenta alimentos, você tem como os supermercados têm que acondicionar os alimentos, como os supermercados, por exemplo, como tem que haver o transporte de alimentos, tudo isso é regulamentado pela lei, tá? Então, tudo a gente fala. O Ministério do Trabalho tem uma coisa que chama-se normas regulamentadoras NRs, ok? Estabelece regras de saúde e segurança do trabalhador que qualquer empresa, empresário, pessoa física que for exercer uma atividade tem que obedecer aquelas regras. Por exemplo, se a pessoa vai subir em determinada altura, tem que seguir algumas regras para segurança e saúde daquelas pessoas. Então, todos esses exemplos que eu dei, tanto no exercício de profissões, no acondicionamento de alimentos e nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a gente tem o quê? Exemplos do exercício do poder de polícia, ou seja, é o Estado condicionando, limitando, trazendo uma cerca, trazendo limites ao exercício de direitos e interesses, objetivando o quê, pessoal? O interesse público. Então, guarda esse conceito. O que são palavras-chave no poder de polícia? Restringir, condicionar, estabelecer limites, ok? Ao exercício de direitos. Isso aí é o fundamento do poder de polícia, tá? Seguindo aqui, vamos lá. Seguindo aqui. Tem um conceito legal trazido pelo CTN, né? Que vou ler o início dele aqui. Considera-se poder de polícia, atividade de administração pública que limitando, disciplinando direitos, interesses, liberdade, regula a prática de ato, obtenção de fato em razão do interesse público. Tá? Então, isso aqui é um conceito do Código Tributário Nacional. Tem um conceito também da doutrina importante, um doutrinador, um livro muito bom, que é o Zé dos Santos Carvalho Filho, que conceitua o poder de polícia como a prerrogativa de direito público, que calcada na lei, ou seja, porque a lei que estabelece quais são as prerrogativas do agente, a lei ela traz a descrição e os limites do poder de polícia, que a autorização pública restringe o uso e o gozo da liberdade e propriedade em favor da coletividade. Então, esse conceito está claro, né, pessoal? A prerrogativa que a administração pública tem para restringir, condicionar o exercício de direitos. Isso é poder de polícia. Seguindo aqui, tem uma diferenciação muito importante, que às vezes na prova tentam te confundir, gente. Pessoal, não tem nada a ver, pessoal. Nada a ver. Vamos lá. Não pode errar isso aqui numa prova. Polícia administrativa, que a gente fala que são os agentes que exercem o poder de polícia, não tem nada a ver, totalmente diferente da polícia judiciária. Polícia judiciária, pessoal, é uma coisa que não tem nada a ver. Vamos lá. Tem um quadrinho aqui, uma figura aqui que tem essas diferenças aí. Vamos lá. A polícia administrativa, ela atua sobre bens, direitos e atividades. Tá vendo só? É bens, direitos e atividades. Tá vendo? Exercício de profissão, como é que é a regulamentação de regras de segurança e medicina do trabalho, ou então questão de como condicionar alimentos. Tá vendo assim? Atua sobre bens. Já a polícia judiciária, que a gente está falando da polícia civil e da polícia federal, atua sobre o campo voltado para pessoas. Então, polícia administrativa não restringe pessoas. Polícia administrativa restringe bens, restringe direitos, restringe atividades. Cuidado com essas palavras. A polícia administrativa atua para evitar e reprimir ilícita administrativa. A polícia judiciária, que a gente está falando da polícia civil e a polícia federal, atua sobre o ilícito penal. A polícia administrativa é exercida por diversos órgãos, né? A gente tem vigilância sanitária, a gente tem, sei lá, os gestores fiscais do trabalho, a gente tem fiscais de tributos, por exemplo, nos municípios. Já a polícia judiciária, não, ela é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. E a Polícia Administrativa rege pelo direito administrativo, já a Polícia Judiciária rege pelo direito processual penal. Então, pelo amor de Deus, não pode confundir isso na prova, não. Beleza?
Vamos ver agora aqui as modalidades do poder de polícia. Vamos lá. Quais as modalidades? Classificação e modalidades. A classificação é o seguinte, que a doutrina aponta aqui. A gente tem o poder de polícia originário, que é aquele exercido, quando fala poder de polícia originário, é exercido pela administração direta. A administração direta são os órgãos, ok? Ligados ao poder executivo, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, são administração direta, beleza? Então, a Secretaria da Prefeitura, administração direta, tá? O Poder Executivo Municipal, o prefeito, administração direta, o governador, administração direta, a Câmara dos Deputados, administração direta, o presidente da República, administração direta, beleza? A administração indireta são o quê? A indireta são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas duas últimas, empresa pública, sociedade de economia mista, são chamadas de empresas estatais. Então, originária, administração direta, derivada, poder de polícia derivado, exercido por pessoas de administração indireta, que é o quê? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ele pode também ser classificado como amplo, tá? Que é atividade, envolve a edição de leis, aí o poder de polícia é amplo, como exercido pelo Poder Legislativo, e restrito, não envolve atividade legislativa, que é fazer a lei, que é fazer a regulamentação, mas somente atividades administrativas e de regulamentação e execução dessas leis. Beleza? Então, são classificações. Amplo envolve edição de leis, restrito não envolve edição de leis, derivado é exercido pela administração indireta, originário é exercido pela administração direta. E tem duas modalidades também. O poder de polícia pode ser preventivo, ou seja, antes do ilícito administrativo acontecer, como ele também pode ser repressivo, que é após o ilícito administrativo ocorrer. Até aí, pessoal. Tranquilo? Não desmaiou? Não teve que ir a psiquiatra? Até aqui, os conceitos aqui são bem tranquilos, né? Prerrogativa da administração de condicionar, restringir os de bens, direitos e interesses. Não restringir pessoas. Quando falar de pessoas, é polícia judiciária. Beleza? Então, seguindo aqui, super tranquilo, força aí, né, pessoal? Força e vamos lá. Seguindo aqui, mais um conceito aqui bem importante. Vamos lá. Agora a gente vai falar isso aqui, pessoal, um conceito muito importante. Isso aqui foi desenvolvido principalmente no âmbito do STJ, que é o conceito do ciclo do poder de polícia. Isso aqui é muito importante, está sendo muito cobrado isso aqui. É o seguinte, o ciclo do poder de polícia, a gente tem 4 ciclos. O ciclo de ordem, que é a norma legal que estabelece de forma primária as restrições, as condições para exercício de atividade privada, ok? Então, ou seja, é o conceito amplo. Então, ou seja, o ciclo de ordem é o momento em que se estabelece as condições e as restrições das atividades privadas. Por exemplo, se você quer tirar uma habilitação, você tem alguns requisitos para tirar essa habilitação. Tem alguns requisitos. Você tem os exames que você tem que passar, o psicotécnico, exame de rua, a prova de legislação. Isso são requisitos estabelecidos pela lei, beleza? No sentido amplo. Então, você tem requisitos que é estabelecido para que você possa conseguir a sua carteira de habilitação. Então, isso é um exercício do poder de polícia. Quando a gente tem limites, por exemplo, sobre determinados condutores, para a categoria D, para a categoria C, tudo isso o quê? Isso é exercício do poder de polícia. O exercício de profissões, o que uma profissão pode fazer, qual profissão não pode fazer, qual pode receitar medicamento, quais tipos de medicamentos podem ser receitados por um dentista, por um médico. Tudo isso é o quê? É o exercício do poder de polícia. É o Estado brasileiro regulamentando o exercício de profissões, de interesses, de atividades para o interesse público. Beleza? Então, esse primeiro ciclo aí que a gente fala é o ciclo da ordem, é o ciclo do momento em que você tem a feitura da legislação, que vai estabelecer os limites e as regras. Então, beleza? Seguindo aqui, a gente, seguindo aqui, tem o outro ciclo, que é o consentimento,
é a anuência do Estado para que o particular desenvolva atividade. Então, o segundo ciclo, que é o consentimento, já é que depois que você tem a legislação, o momento em que o Estado vai consentir ao particular essas atividades. Aí você tem dois tipos de consentimento, que às vezes é muito importante, que é a licença. A licença, o que que é? A licença é um ato vinculado, meio do qual a administração pública reconhece ao particular. Então, ou seja, um exemplo de licença, o que que é um ato vinculado? É o seguinte: quando o particular, a pessoa, cumpre os requisitos que a lei estabeleceu para o que ela deseja, então o Estado não tem discricionalidade, ele não tem opção, ele tem que conceder àquela pessoa, por quê? Porque ela cumpriu os requisitos legais. Por exemplo, licença para dirigir automóvel. Quando você cumpre os requisitos que a lei estabeleceu, é ter idade adequada para poder tentar tirar sua carteira, passar na legislação, psicotécnico, visão de rua. Quando você cumpre esses requisitos, não pode, por exemplo, lá no Detran, o delegado de polícia falar assim: ah, não, eu vou pensar se eu vou conceder ou não. Não pode. Por quê? Porque você cumpriu os requisitos legais, então o Estado é obrigado a te dar aquilo. É a mesma coisa, sim, de licenças, por exemplo, para construir. A pessoa, ela, ela vai lá e na prefeitura, ela quer fazer uma determinada obra, uma certa, né, pujança lá na sua construção. O que acontece? O Estado estabelece limites para te dar o que a gente chama de alvará. Na verdade, alvará é um instrumento, entendeu? Sei lá, é o papel, beleza? A licença, que é o nome do ato aí administrativo. Então, a pessoa, quando vai ao alvará, se você cumprir os requisitos que está estabelecido na lei municipal, você tem o direito. O administrador, a prefeitura, não pode falar, não vou te dar. Entendeu? Por quê? Porque você cumpre os requisitos legais. Então, isso aqui é uma licença, é um ato vinculado. Quer dizer, se você cumprir os requisitos, o Estado tem que te dar. É basicamente isso. Depois tem um outro, um outro que é a autorização, que já é um ato discricionário. Aí, a administração, mesmo que você cumpra alguns requisitos, o Estado pode dar ou não. É uma faculdade de determinar atividade privada. Exemplo, autorização para porte de arma. Então, mesmo que você cumpra os requisitos legais, a autoridade responsável ela pode ou não te conceder esse porte de arma. Então, é o segundo aí, está dentro do segundo ciclo, que é o ciclo de consentimento. O terceiro ciclo é o ciclo da fiscalização, que é o quê? É a verificação do cumprimento da ordem e do consentimento. É a fiscalização de trânsito, a fiscalização sanitária, né? Você vai lá, o fiscal da vigilância sanitária lá no estabelecimento, vai ver se aquele supermercado está acondicionando os frios, as carnes, por exemplo, de forma correta, tá ok? E por último, o 4, que é a sanção, tá? Que é aqui, ó, o 4 aqui é a sanção. Já é a medida coercitiva aplicada ao particular que descumpre a ordem de polícia e os limites impostos. Por exemplo, multa de trânsito. Quando você tem uma determinada sinalização que a prefeitura coloca 50 quilômetros por hora e você ultrapassa aquele limite naquela via, então o Estado o que que faz? Ele aplica o quarto ciclo do poder de política, qual que é? Que é a sanção. Beleza? Tá aqui no nosso material aí. Seguindo aqui, até aqui tranquilo, né, pessoal? Super tranquilo, não é isso? Então, tá aí, falamos aí de sanção, né, que é a medida imposta. Observação, bem importante. As fases 1, que é a ordem e a fiscalização, estão presentes em todo o ato, qualquer ato do poder de polícia. Então, todo ato do poder de polícia tem uma ordem, ou seja, a lei que está regulamentando os limites para restringir direitos, interesses e, e deveres dos cidadãos, e já as fases 2 e 4, que é o consentimento e a sanção, nem todos os atos de poder de polícia possuem. Beleza? Seguindo aqui, vamos lá. Quais são os fundamentos e limites do poder de polícia? O fundamento, a gente já falou de alguma forma, né? É a supremacia do interesse público. O importante é que
o exercício do poder de polícia, ele não pode ser exercido da forma que o agente público quer. A lei estabelece os limites desse poder de polícia. Então, isso é muito comum até em prova, até em questões que são debatidas isso. Tem limites de atuação? O Poder Judiciário pode intervir no exercício do poder de polícia? Ele pode, dentro do critério da legalidade, não pode influir no mérito, mas ele pode influir na legalidade. O que seria uma legalidade, por exemplo? A proporcionalidade. Se um fiscal chega no estabelecimento, um fiscal da vigilância sanitária, ele chega num supermercado de grande porte, pegando um exemplo. E aí esse mercado imenso, extremamente, muitos trabalhadores ali dentro, aí ele encontra um queijo, um queijo pequeno lá, com a data de validade vencida um dia. Aí ele fala: Ah, eu vou terminar a interdição desse estabelecimento. Você acha essa medida razoável? Poderia se aplicar uma multa ali, por exemplo, de fechar um estabelecimento por um produto, sendo que os outros estavam regulares? Entendeu? Agora, já tem uma máquina, por exemplo, vai um auditor fiscal do trabalho, ele vê uma máquina, e essa máquina, ela pode ceifar vidas, pode trazer, é, ter sérios e graves danos aos trabalhadores. Ele vai interditar essa máquina. Tá vendo? Aí já não é desproporcional fazer isso. Então, essa é a atuação. Então, o poder de polícia ele tem que ser sido dentro de limites legais, dentro da juridicidade que a gente fala, beleza? Então, que o administrador, né, público, o servidor público no exercício, que tem o poder de polícia, ele tem que cuidar disso. Seguindo aqui, vamos lá, não, vamos ficar bem atento aí, pessoal, vamos lá. Outro tema aqui bem importante são os atributos do poder de polícia. Esse aqui é bem importante, pessoal. Em regra, o poder de polícia ele tem alguns atributos. Ele é discricionário, beleza? Ou seja, cabe à administração definir a oportunidade e conveniência da prática, por exemplo. A lei estabelece as funções da vigilância sanitária, mas o dia e o horário que a vigilância sanitária e a ordem que ela vai visitar determinados estabelecimentos, isso é uma discricionariedade dentro da organização da vigilância sanitária. Segundo, é a autoexecutoriedade. O que é essa autoexecutoriedade? A administração pública pode, com seus próprios meios, executar decisões sem precisar de autorização judicial. Presta atenção, pessoal, isso aqui é muito importante. Quando a prova falar de autoexecutoriedade, o que a prova está falando? Está falando de um atributo do poder de polícia que concede à administração pública, por seus próprios meios, sem precisar de uma ordem judicial, executar suas decisões. Por exemplo, a administração pública se encontrar grande quantidade de produtos, sei lá, vencidos, ou então um perigo ali, pode, por exemplo, o quê? Interditar um estabelecimento comercial. Todo poder de polícia, olha para mim aqui, muito importante. Todo poder de polícia tem auto-executoriedade. Por exemplo, o fiscal não precisa pedir ordem judicial para ir lá e interditar o estabelecimento, obedecendo a proporcionalidade que a gente falou. Mas todo poder de polícia é auto-executório? Não, 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 não. Cuidado, na prova eles falam isso direto com as pessoas. Não. Nem todos os atos do poder de polícia podem ser exercidos de forma autoexecutória, não. Exemplo. Tem exemplo, pessoal? Tem. O mais importante, multas. Por exemplo, a administração, se você ultrapassou o limite de velocidade na via, ela vai te multar. E se você não pagar a via? O STJ, o Supremo, entende que ela pode usar meios indiretos, que é legal, inclusive, os meios indiretos, que ela usa. Qual que é? Você tem uma multa no ano, se você não pagar a multa,
no próximo ano você não consegue licenciar seu veículo. Não consegue. Enquanto não pagar a multa lá no site do Detran, você pode orar, rezar, fazer o que você quiser. Pedir a Deus, o que você quiser. Não consegue licenciar seu veículo se você não pagar aquela multa. É um meio indireto. Meio indireto consegue. O STJSTF, inclusive, entende que é legal. Agora, ela pode fazer um desconto em conta bancária seu, por exemplo? Não pode. Não pode. Aí ela tem que promover um artifício, chama-se uma execução fiscal, lança o nome para dívida ativa, aí a Procuradoria do Estado vai te cobrar aquele tributo. Beleza? Então, isso aí é a forma. Perceba que não é auto-executório. Tem que entrar com uma ação, no caso, o procurador do Estado, a Procuradoria do Estado, com uma execução fiscal contra você. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá. Seguindo aí. Então, guarde isso. Nem todo poder de polícia é auto-executório. Exemplo, multas de trânsito. Terceiro, coercibilidade. Administração significa que pode adotar a administração medidas impostas coercitivamente aos administrados. Muitos autores, inclusive, trabalham com conceitos sinônimos, mas o que geralmente na prova cai? Quando falar de uma medida imposta coercitivamente, está falando da coercibilidade. Quando falar que não necessita de uma ordem judicial, aí está falando de autoexecutoriedade. Então, quando falar de não necessidade de ordem judicial, está falando de autoexecutoriedade. Quando falar de medidas impostas coercitivamente, aí está falando da coercibilidade. Seguindo aqui, autoexecutoriedade requer previsão legal? Uma pergunta. Como é que você responde isso? Isso aí está no espólio, né, do ensino de Maria Silvia, Celso Antônio Bandeira de Mello, Zé dos Santos Carvalho Filho, que é o quê? Embora haja controvérsia, a doutrina majoritária afirma que a executoriedade, desculpa, depende de previsão legal ou de caráter emergencial da situação concreta. Então, a alta executoriedade depende do quê? Ou previsão legal, a lei estabelecer, ou caráter emergencial. Situação de urgência, ou então quando a lei prevê. Tranquilo, 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 né, pessoal? Tá isso, tranquilo, não é isso? Vamos dar andamento aí, pessoal. Vamos lá. Seguindo aí. É bom de vídeo é que você pode parar, né, cara? Mas eu tenho que voltar depois de 5 minutos. Vamos lá. Seguindo aqui, falamos atributos. Agora, importante, pessoal. O último tema nosso, delegação do poder de polícia. Isso aqui é um tema muito importante. Eu me lembro, inclusive, quando essa jurisprudência mudou. Eu falava com um monte de gente uma coisa, e se o pau, por exemplo, na BH Trans, por exemplo, e alguns jogos que multavam. Um abraço, inclusive, para meu tio, Otávio, que trabalhou e trabalha ainda, né, na BH Trans aí, tem de tudo de trânsito. Delegação do poder de polícia. O STJ e o STF, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal discutiram sobre a possibilidade de delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Então, a discussão que chegou às nossas cortes, tanto ao STJ quanto ao STF, qual foi? Porque sobre ente de direito público, um exemplo, as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta, como exemplo, as agências reguladoras, por exemplo, são autarquias especiais, sobre o poder de polícia delas, nunca se questionou. Porque, por exemplo, a Anatel, por exemplo, que regulamenta telecomunicações, ela pode aplicar multas, inclusive tem decisões disso, que ela pode aplicar essas multas, por exemplo, sobre, sei lá, as empresas de telefonia, da mesma forma a ANEEL, que olha a questão de energia, a questão da ANAC, pode também aplicar multas e tem poder de polícia sobre as companhias aéreas. Agora, o que se discutia é que a delegação do poder de polícia é pessoa jurídica de direito privado. O caso que chegou ao STJ e depois foi para o Supremo é o seguinte: é o caso da BH Trans. BH Trans é uma sociedade de economia mista em Belo Horizonte, uma pessoa de direito privado, que a gente sabe que todas as sociedades são empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista.
Todas as duas são pessoas de direito privado. Cuidado com isso. Aí o que chegou ao STJ Supremo foi, ele pode ou não aplicar multas da BH Trans? Porque a BH Trans aplicava multas. Eu já tomei multa da BH Trans quando eu morava em Belo Horizonte. E aí, pode ou não? Eu sempre discordei o entendimento que eu tinha, que eles não poderiam, por essa sociedade de economia mista, porque o poder de polícia deveria ser exercido de aplicar multas, que é o quarto ciclo, que é a sanção, deveria ser exercido por quem? Por quem é pessoa de direito público, não de direito privado, como é a BH Trans. O STJ concordava comigo e eu concordava com o STJ. Vamos lá. Seguindo aqui, o STJ entendeu que não. O STJ concordava comigo. Eu concordava com o STJ, quer dizer, né? O STJ possuía julgado afirmando que o poder de polícia e administração é exercido com base no poder de império. Esse poder de império é só pessoa jurídica. Esse era o argumento do STJ. Vai saltar que seria até possível que o Estado delegasse particulares a relação de apoio a esses poderes de polícia. Isso é chamado de aspectos materiais. Por exemplo, instalação e manutenção de radares. Então, por exemplo, o Estado faz uma licitação e uma empresa privada ganha licitação e faz a instalação e a manutenção daqueles radares. Mas quem aplica a multa é a administração pública, ok? Então, seriam, por exemplo, policiais, militares de trânsito, sim, porque fazem parte da administração direta do poder público. E, então, esse era o argumento do STJ. Agora, isso, felizmente, caiu no Supremo. O Supremo entendeu que não, que sim, que pessoa jurídica de direito privado integrando a administração direta, no caso da economia mista, poderia. Aí eu coloquei aqui, eu colacionei aqui no nosso slide o julgado. O que o Supremo falou? É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, perceba, a delegação tem que ser por meio de lei, a pessoa jurídica de direito privado, integrando a administração pública indireta de capital majoritariamente público, que exerça, que preste exclusivamente serviço público de atuação do Estado em regime não concorrencial. Então, quais são os pontos importantes desse julgado aí, ó? Presta atenção nesse julgado aí, ó. Então, pode haver delegação do poder de polícia, tem que ser por meio de lei, a pessoa tem que ser integrando a administração pública indireta. Então, por exemplo, não pode ser uma concessionária de serviço público que ganhou uma licitação na modalidade, né, concorrência, que presta serviço exclusivamente serviço público e tem que ser regime não concorrencial, quer dizer, aquela empresa estatal, que é a Sociedade de Economia Mista, não pode estar concorrendo no mercado com outras empresas. Beleza? Em suma, usar de consentimento, fiscalização e de aplicação de sanções pode ser delegados a estatais que possam ter um regime jurídico próximo daquele aplicável à Fazenda Pública. Então, o que basicamente o Supremo entendeu? Dos 4 ciclos do poder de polícia, que a gente tem o ciclo de ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Desses 4 ciclos do poder de polícia que a gente estudou, somente a ordem, que é o primeiro, que não pode ser delegado. Os outros 3, desculpa, que é o consentimento, a fiscalização e a aplicação de sanções, podem ser delegados a pessoa jurídica de direito privado, integrando a administração indireta, por meio de lei, que preste serviço, exclusivamente serviço público, em regime não concorrencial. Então, essa foi a decisão do Supremo, que a decisão prevaleceu. Muito importante. Beleza, pessoal? Por último aqui, pessoal, para a gente aqui terminar, tá? Por último aqui, vamos só fazer um exercício aqui rapidinho aqui para você ver como é que isso cai aqui, beleza? Estou conseguindo o tamanho do vídeo. Outro foi 56, esse aqui vai chegar a menos de 40. Vamos lá. Nós vamos chegando no número ideal aí, pessoal. Vamos lá. Vou pegar aqui, tal, os exercícios. Aqui, poder de polícia, esses poderes de polícia. Vamos lá. Beleza. Vou colocar para vocês aqui. Vamos lá, projetar para vocês verem. Bem tranquilo. Vamos lá. Aí, ó. Vamos lá. Exercício aí, ó. Poder de polícia. Vamos resolver ele aí.
Você viu lá, você acerta tudo. Eu falei, né? Acerta tudo, não pode errar mais não. Vamos lá. Essa aqui é uma questão do Detran do Amapá 2022 à prova. Pergunta o seguinte: quanto ao poder de polícia na administração pública, é correto afirmar: o poder de polícia constitui atividade estatal, a letra A, concernente a limitar esses direitos individuais em benefício do interesse público. Letra B. O poder de polícia tem por fundamento para ser do interesse privado sobre o interesse público. Olha as palavras, pessoal. Vamos dar a prova isso aqui. Você tem que pegar sempre questão, respirar fundo, não ter medo da questão, é super tranquila. Achou um erro, a afirmação tem 10 itens. Um erro está errado, está errada a afirmação. Olha a letra B. O poder de polícia tem fundamento a supremacia do interesse privado sobre o público. Não, é o contrário. Ela é o quê? São prerrogativas aos agentes para a supremacia do interesse público. Então, a letra B está errada. A letra C. O poder de polícia não detém atributo de autoexecutoriedade. Não, nem sempre. Em regra, ele é autoexecutório, mas tem as exceções aí, que a gente viu, como a multa. Os motivos que dão ensejo ao poder de polícia não necessitam obedecer os limites traçados na lei, não. O exercício de poder de polícia tem que ser exercido dentro da lei. Por isso é que tem o ciclo da ordem. A ordem que estabelece os limites, não só da atuação das pessoas, que é o poder de polícia que está fazendo, mas os limites do próprio agente público, sob risco de configurar abuso de poder. A letra A está certinha lá, ó. Poder de polícia, atividade estatal, que a gente a limitar esses direitos individuais, benefício telefônico. Tá vendo aqui, ó? Limitar interesses em direitos individuais. Não está falando limitar pessoas, que seria poder de polícia judiciária. Então, a letra A é a correta, beleza? Certinho e facinho, né, pessoal? A outra aqui, vamos lá. Esse aqui é da PGM, da PGE, desculpa, do Amazonas, 2022. Poder de polícia atribuído à administração somente é legítimo para reprimir condutas que põem em risco a segurança pública, sem exercício diretamente ou por delegação? Letra B. Decois para seu interesse público particular, sendo sempre dotado de autoexecutoriedade. A gente sempre lê, pô, a segunda mesmo tá errada, não tá? A letra B. Sempre dotado de autoexecutoriedade, não. Qual que é a exceção? A multa. A multa de trânsito, o poder público não pode ir lá e tirar dinheiro da sua conta. O que ele tem que fazer? Ele pode, de forma indireta, não deixar que você licencie seu veículo no outro ano. Isso o Supremo já entendeu, inclusive, que é legal. Ou ele pode fazer o quê? Ele pode entrar com uma execução fiscal, colocar seu nome de dívida ativa, escrever em dívida ativa e execução fiscal em você. Terceiro, possui caráter repressivo, contato de poder disciplinar que apenas impõe limitações. Não, não. Poder disciplinar está falando dos agentes. Esse aqui também o C está fora. Esse aqui está fora, porque disciplinar não é em relação aos administrados, tá? Isso é uma coisa importante. O poder disciplinar, ele é em relação aos servidores públicos e aqueles que têm um contrato especial com a administração, no caso, por exemplo, de licitantes. Então, se eu ganhar uma licitação ou se eu sou um servidor público, eu estou sujeito a poder disciplinar. Agora, o cidadão não. O cidadão não tem um contato especial com a administração, quer dizer, ele não é nem servidor público e nem ele tem, né, em regra, um, um contrato que faz dele, né, uma outra parte na licitação. Então, tirando isso, então, somente quem celebra um contrato de licitação com a administração, por meio de uma licitação, né, ou então o servidor público está sujeito ao poder disciplinar. O cidadão sujeito ao poder de polícia, beleza? Então, perceba. Quando a administração te impõe uma multa porque você ultrapassou o limite de velocidade, qual poder está sendo exercido? Poder de polícia. Quando você ganhou uma licitação pública, sua empresa, para fornecer, por exemplo, um merenda escolar, e você atrasa e não faz esse pagamento, qual o poder que quando a administração te impõe uma multa? Qual o poder que se exerce sobre você? O poder disciplinar. Quando eu sou um servidor público, não cumpro os regulamentos do órgão, qual o poder que está sendo usado para me aplicar uma penalidade? Poder disciplinar. Depois aí, na autoria e imposição de medida de execução direta, errado, tem alguns casos que a gente viu apreender frios, interditar estabelecimentos. Contaminação administrativa e exercício de liberdade individuais tem como os atributos seus a exigibilidade. Beleza. Esse aí é a letra
É a letra E, beleza? Vamos lá agora. Essa questão aqui, ó, é da data prévia desse ano, do CESP-SEBRASP, né? Vamos lá, que é certo ou errado. O poder de polícia é a faculdade que dispõe de administração pública para condicionar e restringir o uso ou gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Beleza, a questão está certinha. Por último, aqui, para a gente encerrar, é uma questão, olha, de um concurso teoricamente com uma exigência maior, que é a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas vai ver que quando você entende aqui, o que a gente estudou aqui, é qualquer questão você acerta. Por isso que eu peguei alguns e terminei com isso aqui para você ver. Acerta qualquer uma, vamos lá. No curso de uma fiscalização, fiscais de determinada municipalidade identificaram que o estabelecimento comercial instalou bancos e araras de roupas na calçada para alavancar seus negócios. Os agentes municipais, considerando que estavam devidamente autorizados pela lei, correto desempenho de suas funções e que eles poderiam aplicar multa ao estabelecimento, determinar a instauração de processo de interdição como expressão do poder hierárquico? Não, não é poder hierárquico. Perceba, se um estabelecimento comercial instalou de forma inadequada araras de roupas na calçada para alavancar os seus negócios, o que que os fiscais, os agentes municipais podem fazer? Os fiscais de prefeituras podem fazer? Eles podem, por exemplo, multa, até mesmo ou promover ali a retirada ali daqueles artefatos ali, mas está baseado no poder hierárquico? Não, pô. Poder hierárquico é aquele dentro da administração, é o superior com o, 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 o servidor ali que está sujeito à hierarquia, beleza? Subordinados e a chefia. Letra B. Aprender os bancos de horário no tal estabelecimento existe poder disciplinar? Não. Não confunda isso. Poder disciplinar é aquele exercício que quem faz um contrato com a administração por meio de uma licitação tem um vínculo especial, ou então o servidor público que tem um vínculo de regime de trabalho estatutário com a administração, beleza? Então são esses dois. Quando se põe multa sobre empresas, sobre particulares, a gente está falando do poder de polícia. Então a letra B está errada por isso, porque não é o poder disciplinar. Letra C. Intestar estabelecimento prender todo mobiliário com expressão do poder de autotutela? Não, também não. Poder de autotutela é o poder da administração de, eh, de anular os seus atos com dever de nulidade, de revogar os motivos eh, né, motivos de discricionalidade. E letra D, interditar o estabelecimento, exercício do seu poder de tutela administrativa? Não. Tutela administrativa, basicamente, é a tutela exercida pela o ente da administração direta sobre o ente da administração indireta que foi criado, a autarquia. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente exerce a tutela administrativa sobre o IBAMA, beleza? Então, esse é o poder da tutela, da fiscalização, que é para ver se aquela entidade de administração indireta, como a autarquia, está cumprindo os requisitos pelo qual foi criada. Letra E, apreender bancos e araras, roubos irregulares e multar o estabelecimento com o exercício do poder de polícia. É a letra E. Então, cuidado. Vamos para fechar isso aqui. Quando a administração ela impõe sobre o estabelecimento multa, como esse caso aqui, apreender bancos e araras, multa o estabelecimento por não estar cumprindo as regras de conduta do município, qual o poder da CNC? Poder de polícia, porque é o poder sobre todos. Agora, voltando aqui para mim. Quando a administração, o servidor público fez um concurso faz do órgão, quando ele descumpre uma regra do regulamento do seu órgão, sobre ele aplicada uma sanção, qual o poder que existe? O poder disciplinar. Quando alguém tem um contrato de licitação com a prefeitura, e aí essa pessoa descumpre as regras do contrato de licitação, quando é aplicada a penalidade sobre ele, qual o poder que está sendo exercido? É o poder de polícia? Não. É o poder o quê? Disciplinar, porque ele tem um vínculo específico, ok? Então, a sanção sobre as pessoas, os administrados, é poder de polícia. Sobre
servidores públicos sob licitantes e contratantes com administração, aí é o poder disciplinar. Beleza, pessoal? Então, olha, esse é o poder de polícia, super tranquilo, você viu que as questões que super fácil. Um grande abraço, viu? É, vamos comentar um negócio aqui que é bem importante, que eu queria falar com vocês. Eu tenho que terminar só um minutinho aqui, porque eu vi que nas minhas aulas que eu não podia esquecer de falar, não. Ó, presta atenção aqui, ó. É, tem uma coisa que é bem importante. Queria só comentar uma última jurisprudência que cai muito. Primeiro, assim, a administração entende que o PROCON pode, por exemplo, aplicar multas, o STJD, sobre os bancos, e tem uma coisa também que é bem importante. Quando, isso já se pergunta várias vezes em prova, quando, quando o município cobra uma taxa de localização, ou então um determinado órgão público, né, cobra uma taxa de localização de um estabelecimento, se não tiver naquele local ali, se o fiscal não foi lá, não foi lá. Então, vamos entender aqui, ó. Tem uma taxa de localização que a prefeitura exige do estabelecimento. Aí, todo ano, o fiscal da prefeitura nunca vai lá, mas aquela taxa tem que ser cobrada para que seja renovado aquela licença. Se ele nunca foi lá, é legal essa taxa de localização, de fiscalização por um fiscal que nunca foi lá nos anos seguintes? O que o STJ entende? É legal. Aí a decisão fala o seguinte, vou até ler a decisão para vocês aqui. É legítima a taxa de cobrança de localização, fiscalização e funcionamento quando notório exige poder de polícia pelo aparato administrativo do ente municipal, sendo dispensável a comprovação no exercício efetivo da fiscalização. Então, ou seja, quando tem naquela municipalidade o funcionamento notório, todo um aparato administrativo, não precisa a administração ir todo ano ali fiscalizar, ou então fiscalizar algumas vezes, para que seja cobrada toda vez a taxa. Por quê? Porque tem uma estrutura da administração ali com potencial para realizar aquela fiscalização, beleza? Então, o STJ entende que é legal essa taxa, beleza? Olha, um grande abraço, fique com Deus e assim, qualquer dúvida, tem o e-mail que eu sempre deixo aí, entre em contato, que se quiser uns slides aí também, que eu ponho aqui, eu disponibilizo também, assim, gratuitamente para vocês aí. Um grande abraço, fique com Deus aí, pessoal, e vamos gabaritar aí poder de polícia, viu? Não tem como errar mais não, né?